Boa tarde, Nuno. Muito obrigado. Boa tarde, Edson. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença aqui. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão a assistir que hoje é uma coisa um pouquinho não comum, que eu estou sentado no trabalho do nosso convidado, com meu computador pousado no trabalho do meu convidado, né? Explico, né? Uma cadeira desenhada por ele, uma mesa desenhada por ele, assim como tem alguns móveis da minha casa desenhados por ele. O Nuno, inclusive, ele teve uma participação muito importante na história aqui da FCB, tendo em vista que ele desenhou duas primeiras versões, né, dessa empresa, né? Os primeiros móveis da Exxon Comunicação e depois os primeiros móveis e duraram muito tempo, da Exxon FCB, FCB Portugal, Draft FCB e 200 mil versões possíveis da FCB em Lisboa. Mas hoje o Nuno vem cá conversar sobre algumas coisas. Eu sei que tem uma apresentação. Isso que eu ia pedir para o Nuno, primeiro faz a sua apresentação e depois a gente conversa. Assim, escuta de eu perguntar coisas que se calhar está aí já dito por você. Pode ser? Muito bem, pode ser. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer voltar a esta casa, não é? Que é também a minha casa. Como o Edson disse, e muito bem, participei desde o início e foi muito bom. Eu acho que foi muito bom para todos. Tenho ótimas memórias do nosso trabalho, do trabalho conjunto que fizemos todos e que foi mesmo muito, muito bom, não é? Portanto, eu trouxe efetivamente uma apresentação. A apresentação, eu vou partilhar o ecrã já agora, deixem-me ver, está aqui. Penso que já me podem estar a ver. Sim. Senhor. Certo? Certo. E esta apresentação que eu preparei, que é longa, mas vamos falar aqui um pouco, não é? Depois podemos voltar a ela ou não e podemos acabar quando for necessário, não é? Quando me quiserem interromper, estejam à vontade. Portanto, esta apresentação parte um bocadinho pela questão que o próprio Edson me coloca, que é, por um lado, sobre o meu percurso, que é falar sobre o meu percurso, falar sobre o que é que eu tenho andado a fazer, e logo no convite, não é, que eu transcrevo aqui, diz que sou tudo menos linear, que o meu percurso é menos linear. Sou muito irrequieto e, portanto, sou arquiteto, designer, sou muitas coisas. Eu, de algum modo, comecei a pensar nisto, afligiu-me um pouco, pensar nisto tudo, porque às vezes uma pessoa começa a fazer, começa a trabalhar e faz muitas coisas e nem pensa, nem sabe muito bem, nem tem muito a consciência daquilo que vai, no fundo, produzindo. Há uma história muito engraçada. Um dia que eu estava a chegar a São Paulo, exatamente de Portugal, e foram-me esperar ao aeroporto, não é? Alguém que me tinha convidado para fazer um projeto em São Paulo e estava à espera de um velhinho, não é? Porque conhecia os meus livros, tinha muitos livros, e estava à espera de um velhinho. Então diz-me: epá, sai aí um rapagão, não é? Tão novo. Não é que eu seja novo, não é? Mas na altura era, e que ficou admirado de algum modo com esta diversidade de coisas que eu faço. E eu às vezes também, quando paro, também fico um bocadinho admirado com esta coisa do arquiteto, do mobiliário e tal. E nesse sentido, comecei a pensar: pá, sou arquiteto, o que é que eu sou no fundo? Mas então o que é isto de ser arquiteto, não é? E o que é ser arquiteto? Eu costumo apresentar este slide, que é exatamente o mesmo. Eu coloco este slide numa das aulas que eu dou, em que pergunto aos alunos o que é um arquiteto, não é? E de algum modo vou dizendo que um arquiteto é essencialmente um idealista, um visionário,
é um organizador, porque tem de organizar espaços, mas ao mesmo tempo é um desorganizador, não é? Vive muito na desorganização de tempo, de espaços, de relações, não é? Mas essencialmente também entendo que um arquiteto é um estratega, não é? É um motivador, tem que motivar o cliente para desenvolver as coisas e tem que naturalmente coordenar muitos trabalhos, não é? Muitas pessoas. Coordena a equipa de trabalho, coordena depois a obra, coordena o trolha, coordena vários, não é, intervenientes, não é? Os stakeholders são cada vez maiores. Portanto, tem também de ter esta característica da coordenação. Ao mesmo tempo, naturalmente, que é um angariador de trabalhos e de encomendas, tem de ter criar empatia, não é, para conquistar a confiança, e nesse sentido tem que ser ativista. Mas este ativista tem, não é, no fundo, de corresponder a um lado de sonhador, de andar à procura de algo que ainda não exista, de criar do nada, fazer algo mais, não é? Portanto, de uma certa forma, é um criador, por isso é um artista, e nesse sentido, diria que é um profissional generalista, não é? Portanto, tem que saber tocar muitos instrumentos. Quando olho para o meu currículo, que é isto é um bocadinho, eu utilizei isto para pensar um bocadinho também em mim, como é que me vou apresentar, não é? Portanto, sou de facto professor, também sou arquiteto, gosto muito de investigar, sobretudo novos temas da arquitetura, lançar, gosto muito do design de mobiliário e, naturalmente, uma área que eu gosto muito e transporto de um lado para o outro é a questão da cenografia. A cenografia entendo-a como a arte do espaço, não é? Portanto, em que não há função, as coisas não têm que funcionar no sentido da cozinha estar ligada com a sala, da sala estar separada do quarto, etc, etc. Então, é um sentido muito mais artístico e, nesse caso, eu tenho no meu currículo um bocadinho de tudo, não é? Neste sentido. Entretanto, uma das questões que me lembrei, não é, a pensar um pouco nesta motivação, neste desafio, fui buscar uma frase de Vitrúvio, que é um arquiteto clássico de Roma, que fez os 10 livros de arquitetura, os livros mais importantes da arquitetura clássica, e que nos diz que um arquiteto deve saber escrever corretamente. Há de ser perito no desenho e sábio em geometria. Portanto, tem de conhecer muitas histórias e sucedidos e há de ouvir atentamente os filósofos. Portanto, também precisamos de perceber filosofia. Há de conhecer a música e algo de medicina, assim como de leis. E, à partida, deve saber os astros e estar familiarizado com o sistema celeste. Deve também ter boa saúde, que eu acho que devemos todos, e alguma desenvoltura culinária, uma vez que há de passar compridas noites e calorosos dias junto ao templo em construção. Muito bem, isto é o que, de algum modo, o nosso arquiteto, o grande arquiteto que escreveu esses livros, não é? Os 10 livros da arquitetura, nos exige. E, de algum modo, nós, arquitetos, temos de ser um pouco estudo e temos de saber um pouco disto tudo. Entre escrever, geometria, ouvir histórias, perceber de filosofia, acrescentaria aqui a sociologia, porque, essencialmente, temos que trabalhar para as pessoas. E pronto, aqui há uma falha minha muito grande, que é na culinária, que, efetivamente, tem uma grande... Eu gosto muito, muito de comer, mas não tenho esse sentido desenvolvido. Portanto, com isto em mente, tentei criar um escritório há muitos anos, com uma equipa muito motivada sempre, e que se dedica a vários trabalhos, é uma equipa sempre alargada, diferente, entram uns, saem outros, muito, muito motivado, como dizia, mas é uma equipa que tem um motivo comum, que é este mote, esta ideia que a arquitetura como uma experiência, não é? Como uma experiência de vida.
também. Portanto, e é isso que me interessa particularmente, é pensar na arquitetura como algo que é feita para as pessoas, através de pessoas, portanto tem dificuldades, existem de várias ordem, monetárias, de sítio, de familiar, relacional, portanto, de quem faz, mas também quem recebe, não é? Portanto, há aqui todo um contexto que nos interessa sempre tentar compreender quando pensamos a arquitetura. E pensamos a arquitetura, neste sentido, como eu gosto de levar para este escritório, ao nível do desenho de espaços verdes, do landscape que gostamos de fazer, de trabalhos de habitação que costumamos fazer. Este é um trabalho que fizemos para a Suíça, ao nível da habitação, unifamiliar, plurifamiliar, portanto, características completamente diferentes, que também gostamos sempre de explorar, de apresentar soluções diferentes, trabalhando sempre com o contexto. A arquitetura não vem do nada, tem sempre um antecedente, como dizia Quatermain de Cancy, não é? Portanto, aqui é uma recuperação de uma ruína que estava completamente desfeita, esta parte, e que depois foi acrescentado, ou outros trabalhos de pessoas que nos solicitam, neste caso, uma casa para um padre, feita em 1992, e que procurava uma determinada identidade e uma determinada característica em termos de solução arquitetónica que desenvolvemos, como, por exemplo, outras escolas, trabalhos que desenvolvemos com muito interesse, porque fizemos trabalhos de investigação também nessa área, estudando o que é que poderia ser habitar a escola. Portanto, desenvolver trabalhos com características, com materiais, com relações, com ideias completamente diferentes, como aqui no Teatro Carlos Alberto, como vocês conhecem, no Porto, onde desenvolvemos um trabalho de reabilitação que também gostamos de fazer, não é? Este é um dos trabalhos que fiz com, de algum modo, poderá representar alguma das ideias mais fortes que eu procuro desenvolver, mas, de um modo geral, a ideia da arquitetura, portanto, não se fixa apenas numa área específica, mas somos capazes de trabalhar no sentido de organizar territórios, não é? Criar espaços de convívio, de encontro, não é? Organização de aeroportos, onde também estamos a trabalhar neste momento, criar espaços interiores também, articulando o interior e o exterior é paisagem. No fundo, perceber que a arquitetura é um todo que se insere num outro contexto. Isto é uma casa que fizemos para o Alentejo, é um trabalho que já foi feito há muitos anos, muito, muito grande, são cerca de 3.600 metros quadrados de área de construção, portanto uma casa gigantesca. Este é o corredor, que são 60 metros, de uma ponta à outra, e estes são os quartos, não é, no fundo. Portanto, quero eu dizer com isto que temos sempre um trabalho que tem que ter um contexto, naturalmente, tem que ter um sítio e, de algum modo, tem que ter uma encomenda sempre clara que gostamos de resolver, apresentar, trabalhar com os nossos clientes, sempre, naturalmente, limitado a determinadas questões que nos são colocadas ou outras que nós próprios queremos colocar ou desenvolver, também experimentar. Portanto, desde os edifícios institucionais, as escolas, aos edifícios mais patrimoniais, se quisermos, não é? Tenho tentado desenvolver a minha atividade de arquiteto um bocadinho, não só na construção, portanto, nestas áreas, mas também de um modo mais abrangente, não é? Desenvolvendo espaços desportivos, com características diferentes também, escolas, casas, unidades unifamiliares, portanto, unidades plurifamiliares, pronto, outro tipo de característica em termos de identidade de arquitetura, que gostamos de experimentar sempre com conceitos diferentes, explorar contrastes, algo que depois
poderemos falar mais à frente, que tem algum gosto nisso, como esta escola modular, repetitiva, mas ao mesmo tempo que se procura marcante, ou seja, capaz de criar determinados hábitos, criar determinadas relações entre as pessoas, tenha também preocupações, muitas das vezes, com as questões do ambiente, da sustentabilidade, da procura de novos materiais, trazer novos materiais também para a arquitetura, podendo encontrar, portanto, desenhos algo diferentes, não tanto, diria, tradicionais, no sentido de dar continuidade ao estabelecido, mas por vezes, naturalmente, que temos que dar resposta também de âmbito internacional, com exigências muito precisas, com identidades também muito diferentes, portanto, e nesse sentido temos que ter a capacidade de trabalhar com outro tipo de exigências, não é? Espaços mais contidos, espaços mais abertos, espaços onde a luz possa ser o determinante, pensando que a luz, no fundo, em arquitetura é o material mais barato com que trabalhamos, mas é um material de trabalho, é fundamental, sem luz não temos também arquitetura, e depois, naturalmente, os espaços interiores, que gostamos muito de trabalhar, portanto, isto não se encerra aqui, a minha atividade. Portanto, continua no desenho de mobiliário, que gostamos, por vezes com um sentido artístico, não muito utilitário, capaz de fazer algumas aproximações diferentes. Daqui uma cama que fiz para o meu filho Simão e Inês, não é? Que num quarto consegui conquistar espaço, colocando um e outro a dormir contra os pés, e que tinha um grande colchão de 4 metros, não é? Onde eles se deitavam e, portanto, libertava espaço. Era um trabalho muito interessante. Isto são outros exemplos de móveis, muitos deles, naturalmente, que nós desenvolvemos, que eu desenhei especificamente para as pessoas. Este chama-se Azevedo, este é António, era uma pessoa que me pediu. Este aqui fiz uma cama, um berço para o meu filho Simão, portanto ainda era um desenho, mas foi construído, e ele brincava aqui. Tudo isto era no fundo uma cama de brincar, um quarto de brincar, no fundo. E este móvel que foi desenhado para o Edson, que se chama exatamente o móvel Edson, onde se vai recuperar de algum modo naquela velha tradição de ter uma esteira que corre, não é? Que lá dentro tem todo o mundo. Na altura era para colocar aqui um computador, portanto a ideia é ter um computador armazenado, já foi há muitos anos, e que quando fechado, não é? Não se conseguia perceber, estava ali arrumado e tinha este sentido quase de Batman, não é? Que de algum modo cumpria a função. Ou outros depois, mais recentemente, este projeto de design também, que foi bastante interessante e que me orgulho bastante. Acho que podemos, e todos os envolvidos, nos podemos orgulhar deste projeto, no fundo, que retoma peças queimadas, não é? A convite do Edson da FCB, e que retoma peças queimadas, portanto, e que propõe uma intervenção através do design na sociedade. De algum modo foi isso que aconteceu, mas que não deixa de ser muito, muito interessante, como peças de design também. Ou outra, como esta secretária, que desenhei também há muitos anos, mais curvilínea, com este sentido da forma, do toque, que me interessa bastante, sempre poder tocar nos materiais, ter essas sensações de desenho, mas do desenho de algum modo também poder corresponder a uma textura, e essa textura a uma sensação, que é isso no fundo que importa também aqui fazer, não é? Como alguns destes exemplos de algum mobiliário que durante este tempo fui fazendo. Mas também uma área que fui percebendo de grande gosto e que tem a ver com a cenografia,
Este foi um trabalho que fiz para o Teatro Nacional Dona Maria II, a convite do encenador, do Ricardo Paes. É um trabalho que gostei imenso, foi a minha estreia nesta área. Gostei muito, porque era muito difícil, era um texto do Thomas Bernard, e que se chama Minetti, retrato de um artista quando velho, e que no fundo nos fala da experiência de chegar a velho de ter expectativas que foram goradas, portanto a questão do tempo na vida, e é um trabalho que me tocou muito mesmo. Eu penso que trouxe para o teatro esta questão da arquitetura, não é? Eu acho que foi um contributo, eu acho que depois a história poderá alguém falar sobre isso, mas o meu contributo foi, de algum modo, trazer uma parte da realidade para o palco. Ou seja, até então era muito frequente vermos os teatros, vermos as peças de teatro, mas muito as pessoas representavam em frente a um telão. Não é? Queríamos uma avenida, caía um telão, estávamos na avenida. Estávamos no meio do parque, caía um telão e os atores representavam em frente a esse telão. Eu tentei criar espaços, não é? Portanto, criei espaços de cenografia, não é? Portanto, espaço cênico, e não tanto a ideia de se representar, não é? À frente. Portanto, tudo isto acabava por ter aqui o que vamos a ver é uma parede de veludo, e aquilo era mesmo veludo, não era uma imitação, não era uma sugestão. Portanto, os atores tocavam, e quando tocavam na matéria real. Aquilo era, não havia aqui, como é que é dizer, cenas simuladas, digamos assim. Isto foi um processo que eu acabei por desenvolver no teatro. Depois, mais tarde, no teatro, numa ópera também que fiz para o Teatro de São Carlos e que esteve em Bruxelas, e que era trazer o botão para o teatro, trazer o botão para a ópera. Também foi uma experiência muito interessante, diferenciadora, naturalmente, em que, através destes módulos que eu aqui apresento, não é, que estas coisas de estruturas gigantescas que se moviam, não é? Era assustador quase perceber esta movimentação, e através deste movimento as pessoas conseguiam construir espaço de rua, espaço de casa, espaço de praça, através apenas destes elementos, que era, de algum modo, também inovador. Uma outra situação também, que era o Grande Teatro do Mundo, foi feito já no Teatro de São João. Eu trazo só pequenas imagens, porque senão estaríamos aqui muito tempo. Portanto, em que era de uma grande simplicidade também o cenário, que me apenas queria criar uma grande parede onde tudo acontecia, uma parede habitada, uma parede 9 por 9 em cima do palco, quase junto ao proscénio, e por vezes caía uma ponte onde os atores também circulavam. Mas também uma área que me interessava bastante, que tinha a ver com trabalhos de televisão, e uma história muito engraçada que nos uniu a todos, que é o trabalho do Luís de Matos, que desde cedo, desde sempre, diria, tenho trabalhado com muito orgulho para mim, tenho gostado, sempre gostei muito, sou muito, muito amigo do Luís, tenho uma grande estima e admiração, e sempre colaboramos desde o início neste trabalho de acompanhamento, na criação de cenários, na primeira criação do logótipo, da sua própria identidade também. E tudo isto foi um processo muito de amizade, naturalmente, de desenvolvimento de trabalhos, não é? Mas que nos permitiu, isto foi um dos últimos trabalhos para a televisão, que é o Impossível,
e que nos permitiu criar situações sempre diferentes, tu também, naturalmente, com as naturais limitações de tudo, de tempo, de orçamento, de imposição, de estratégia também, e que, naturalmente, fomos desenvolvendo, sempre tentando criar todas as situações de modo a que o Luís de Matos continuasse a ser sempre o grande mágico que é, excelente pessoa também, que é, e o grande amigo que eu gosto. E, nesse sentido, o nosso trabalho é sempre um trabalho conjunto, não é? Em que as coisas são desenhadas, muitas das vezes, ainda sem sabermos nem o alinhamento, mas vamos construindo juntos. E quantas vezes começamos um projeto exatamente a olhar para o palco vazio, sem nada, e sem sabermos exatamente o que iremos desenvolver e o que é que queremos atingir, mas começamos a construir através da palavra, através das ideias, depois do desenvolvimento, uma série de soluções, uma série de maquetas também, e depois, pronto, o trabalho desenvolve-se. Não é? Para a televisão também, um trabalho que gostei muito de fazer, dada a simplicidade que apareceu, não é? Que foi um trabalho para a Maria Elisa, que eram apenas 2 cadeiras e um biombo, que foi recuperado de um biombo que já tinha utilizado exatamente para definir o espaço de trabalho do Edson, não é? Sobretudo no Edson em Cascais, quando se fez o escritório em Cascais, portanto, e que foi recuperado aqui como figura de fundo, portanto 2 cadeiras e uma figura de fundo. E depois, mais recentemente também, um espetáculo Sombras, que gosto muito, também pela simplicidade, mas essa simplicidade que nunca pode esconder, nunca pode ser a evidência, nunca pode ser, como costumo dizer, simplório. Tem que ser simples, que é o mais difícil, mas ao mesmo tempo hiper complexo, porque as situações são complexas, juntar música, juntar dança, juntar a palavra, juntar os atores, juntar a imagem, juntar tudo isto, criando sensações, criando ambientes, não é? Portanto, dando a perceber às pessoas, no fundo, que se quiséssemos representar aqui uma floresta, podemos representar, mas se quisermos representar no momento seguinte o céu, também conseguimos criar essa ilusão. Portanto, criar não só a ilusão, mas também criar esse envolvimento, essa pertença, não é? Colocando o espectador também dentro do palco, dentro da sensação, dentro do ambiente que nós queremos criar. Portanto, em termos de imagem, esta foi a solução, foi um trabalho para o Ricardo Paes, o Mário Lajinha, com muitos atores, brilhantes atores, mas a solução, e ao fim de talvez 1 ano e meio de trabalho, por incrível que possam pensar, por 1 ano e meio de trabalho, a minha proposta acabou por ser um pavimento, este cais, que eu chamava cais, não é? E um quadrado ao fundo, onde aconteciam muitas coisas. Portanto, esta simplicidade, esta redução ao essencial, no fundo, permitiu criar, não sei se algum de vocês viu, presumo que sim, este espetáculo que andou pelo mundo, esteve em São Paulo muito tempo, esteve na Rússia, sim, também muito tempo, andou um pouco por todo o mundo, falava de nós, falava de fado, falava de uma certa nostalgia que às vezes que nós transportamos, e que este estar à beira de um cais, não é? Nos permitiu, no fundo, criar muitas sensações, que era isso que pretendia. Mas, associado a isto também, portanto, esse mundo é um mundo do sonho, da ficção, uma certa beleza da arquitetura e do espaço em estado puro, digamos. Também tenho uma grande motivação que tem a ver com a investigação, com a criação há uns anos, foi em 2000, julgo eu, que fizemos
esta casa, era uma casa modular, na altura estava a fazer doutoramento na área dos novos modos de habitar, algo que me interessa bastante, e então desenvolvemos um conceito, um protótipo também, de uma casa que depois fui abandonando de algum modo. Comecei a perceber que iria ser uma moda e, portanto, eu também já tinha feito o meu trabalho e quis desenvolver, depois, mais tarde, até chegando a 3 conceitos, que eram as Mobiland, as Mobi Hair e as Mobi Water. Isto era um exemplo das Mobi Water, que não estão render, acabamos por não construir estas, e isso é o único lamento que tenho, é de algumas destas questões da investigação, da inovação, que também transporte para dentro do escritório, poderem não ser feitas. Muitas vezes temos que as abandonar e desenvolver. E um trabalho também muito, muito interessante que fiz durante muito tempo, que foi exatamente a questão do branding espacial, algo que era construir uma certa identidade espacial através da criação de marca através do espaço. Foi algo que desenvolvi durante muito tempo. Fizemos este trabalho para a Vivo, na altura. Foi um trabalho muito interessante, ia todas as semanas ao Brasil e vinha, porque continuei a dar aulas cá. E a São Paulo durante muito tempo, e acabamos por implementar um conceito para 8.000 lojas, não é? de trabalho, portanto, e que fizemos uma série de estudos, e foi muitíssimo interessante este trabalho, sobretudo com a Vivo, onde percebi a importância da marca, por um lado, e a importância e a interferência do espaço na compra, não é? E, efetivamente, uma coisa que consegui descobrir, nós conseguimos aumentar na loja do Morumbi cerca de 300% as vendas, depois 800%, e depois tivemos que alterar o layout de todas as lojas na altura, para aumentar a secção de reclamações, porque estavam a vender mais celulares do que a própria rede conseguia suportar, e aquilo não estava a funcionar muito bem, o que, pronto, era muito interessante todo esse processo que foi. Portanto, acabamos por esta ideia inicial por criar um pequeno escritório, numa pequena empresa, que muitas das vezes temos de dizer que somos muitos. Há uns anos fui convidado por uns investidores, julgo eu, de Singapura, já não me recordo, para desenvolver projetos para todo o mundo, de algum modo. E então participamos num concurso, convidaram 5 arquitetos mundiais e acabamos por sermos convidados, apresentamos a nossa solução e íamos passando, de 15 em 15 dias, passávamos uma fase e outros saíam. Até que nós chegamos quase à final. E quase na final perguntaram-nos, então quantos é que são? E eu disse 70, somos 70. E eles, tão poucos. E nós éramos 7, não é que estávamos a trabalhar nesse escritório. Acabámos por vencer esse trabalho, porque acho que aqui a questão também não é nunca a dimensão. Mesmo grandes escritórios, eu penso que acabam por ter equipas muito pequenas para gerir, serão 7, 10, por aí fora, mas ali a questão maior era a questão dos seguros, não é? Portanto, como é que nós conseguiríamos dar o seguro para fazermos os hotéis, os resorts, era uma série eram muitas construções e que, naturalmente, os grandes escritórios conseguem oferecer, e um escritório de pequena ou média dimensão, sobretudo em termos internacionais, o meu é muito pequena, nós no final éramos 20, mas aqui neste projeto estávamos a trabalhar 7 e acabámos por desenvolver. Portanto, mas temos de algum modo vindo a colaborar e a trabalhar um pouco por todo lado. De algum modo, por isso mesmo, vamos tendo alguns trabalhos de publicação das nossas obras, e algumas, enquanto autor pessoal, professor, não é? Digamos assim, que gosto também de escrever, destacava este livro que é o Socorro, acabei o curso, que escrevi, no fundo, com a minha experiência como arquiteto.
ou seja, como na ideia de ajudar o jovem aluno, o jovem profissional que sai de uma faculdade de arquitetura e que não tem experiência nenhuma, nem contacto com a realidade do trabalho, não sabe que precisa de controlar as horas, não sabe como fazer uma proposta de honorários, não sabe como... Bom, e pensa que sabe tudo, no fundo, não é? Porque uma pessoa sai com toda a motivação e de algum modo eu escrevi este livro que tem alguma graça porque conta muitas das minhas histórias e é uma dádiva mesmo, é o meu contributo para outros poderem ir mais longe, não é? Para poderem desenvolver a sua atividade, sendo designers, sendo arquitetos, sendo engenheiros, alguém que quer começar a profissão. Portanto, de algum modo, o meu mundo anda um pouco à volta disto, associado também à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde edito livros, faço investigação, dou aulas e que gosto muito da relação com os alunos, não é? E desenvolvo entrevistas, publico, inicio congressos, faço seminários como este da Terra, onde se constrói com terra, etc, etc. Pronto, esta, no fundo, a minha atividade. Mas dentro disto, eu gostaria de destacar algo que fizemos, no fundo, o ano passado, não é? No escritório. Exatamente com a pandemia, tentamos desenvolver conceitos para novas casas em que gostávamos de oferecer à comunidade. Gostávamos de oferecer estes projetos para as pessoas poderem repensar as suas casas. As pessoas ultimamente têm habitado muitos T1s, os pequenos espaços, e percebemos agora que a habitação também é um bom remédio. É um remédio faz-nos bem, uma boa habitação também nos faz bem. E nós precisamos ter boa habitação. Não precisamos apenas de fazer obras. E, nesse sentido, desenvolvemos uma ideia que era New People, New Housing, onde quisemos tornar a casa como se fosse um bom remédio, não é? Portanto, desenvolvemos um conceito, desenvolvi algo que, passado algum tempo, quis implementar, quis oferecer, pensando numa ideia de habitar como uma tabela periódica, onde nós temos os aspectos de atenção, da vertigem, algumas destas ideias que depois, através disto, podíamos criar as nossas casas, não é? E alguns exemplos, que depois fomos desenvolvendo também, fui aprofundando, desenhando, mas ao mesmo tempo fomos apresentando uma extensão, uma casa toda em vidro, uma casa de mosaico, uma casa onde o sentimento da liberdade pudesse ser desenvolvido. Pronto, por aí fora, algumas destas ideias, não é, que quisemos, de algum modo até, poder oferecer. Portanto, isto também é uma vertente que eu sempre gostei de desenvolver. Não sei se ainda têm paciência para me ouvir, se posso continuar mais um bocadinho. Deve continuar mais um bocadinho. Deve, então pronto. E dentro há aqui um outro aspecto também, portanto, esta questão da investigação, da inovação, de criar espaços diferentes, de casas diferentes também, de processos e sistemas. Pronto, um lado também que me fascina muito e que eu estou ligado, tem a ver exatamente com esse sentido do ensino, não é? Portanto, ensinar, o que é ensinar é mais, hoje em dia, falamos mais do ensino-aprendizagem e, nesse sentido, eu tenho esta ideia que o Távora nos deixou, que é aquilo que eu ensino é a necessidade da variedade do projeto, é a necessidade da unidade no projeto e que não há unidade sem variedade. Isso, para mim, é determinante. Ou seja, não procuro, em toda a minha arquitetura, em todo este processo de criação, desenvolver apenas uma identidade, ter só uma impressão digital. Não é? Portanto, em que me fixo no material, como muitos arquitetos fazem, fixam-se no betão, todas as casas é a sua marca, a sua identidade, e fixam por ali, fixam na tecnologia apenas e desenvolvem apenas conceitos ligados
ao desenvolvimento tecnológico, eu, de algum modo, aceito muito mais esta experiência da variedade, que é isso que eu gosto de desenvolver e realizar em todos os meus projetos, mudando materiais, mudando formas, trabalhando tudo de algum modo diferente. Mas no ensino também eu gostaria de levar isso para lá. E nesse sentido comecei a desenvolver na faculdade também, enquanto professor, uma metodologia de ensino um pouco diferente, não é? Portanto, eu fui durante muitos anos professor de projeto e depois quis passar para a construção, quis desenvolver e quis levar neste processo e criar uma outra metodologia de ensino que levasse a que os alunos pudessem ter outras experiências. E essas outras experiências podiam ser quer na Faculdade de Arquitetura, quer numa outra experiência que tive, que foi muito enriquecedora, que foi a criação de uma universidade de raiz em Angola, no Uambo, onde levei muitas das minhas ideias para podermos iniciar um projeto de um ensino de arquitetura numa sociedade ainda em construção, onde era importante perceber os valores da história, perceber o valor do passado, perceber o valor do futuro também. E isso foi um trabalho que me dediquei 5 ou 6 anos, com muito gosto, com muitas dificuldades, naturalmente, também, mas tive o grande prazer de deixar esta obra que me satisfaz imenso, que é poder ter ajudado, contribuído para a criação de uma faculdade de arquitetura, e onde já saíram estes arquitetos, muitos arquitetos que estão a desenvolver e que durante este período, não é, tive a oportunidade de iniciar, era dos poucos arquitetos, ainda tive que formar professores, pronto, mas foi uma aventura fantástica, foi uma aventura que guardo com muita recordação, muito carinho de tudo isto. Não é? Aqui as relações são diferentes, estes são os meus alunos, não deste ano, mas de há 2 anos, e pronto, esta é a relação que tenho com muita gente, sempre, 160 alunos, quase sempre, todos os anos, que vou tendo, e que, pronto, vamos tentando desenvolver a arquitetura. A minha ideia aqui, isso é algo que eu também me orgulho de trazer, tem a ver com o ensino, mas um learning by doing. E, portanto, comecei a introduzir dentro da faculdade um método de ensino, aprendizagem, onde os alunos aprendem a fazer fazendo, não é? Portanto, fazem betão lá. Todos os anos me pedem para proibir, não é? este exercício, porque sujam tudo, transformam aquilo tudo em estaleiro. E é um trabalho, não é, onde nós vemos as coisas mais fantásticas, as unhas pintadíssimas, a mexerem no betão, a fazerem construções em terra, a fazer verdadeiro trabalho de estaleiro, não é? Dentro de uma sala de aula, o que é fantástico, é uma experiência muito interessante, que os alunos adoram e que, de algum modo, me leva também a ter algum orgulho nesta metodologia de ensino, de construção e de projeto, porque tudo isto é projeto, porque com o tempo eles acabam por fazer trabalhos notáveis, como estes que estão aqui, alguns deles depois acabam por vir a ser publicados. Esta metodologia já começou a ser desenvolvida em outras escolas aprofundadas, também no Brasil, onde já fizeram um desenvolvimento de uma tese de doutoramento com base no fundo, nesta metodologia, e depois vamos fazendo estas exposições, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que, no fundo, o que me tem motivado sempre a desenvolver esta arquitetura, não é? Esta ideia de arquiteto, como foi lançado no início, é colocar-me sempre em questão também. Portanto, e aceito esta frase do Alvin Toffler, que diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não são capazes de aprender, desaprender
e reaprender. Portanto, o meu percurso até aqui, de algum modo, tem sido sempre este. Aprender, aprender, aprender muito, desaprender, ou seja, colocar em questão também, e voltar a aprender. Não é? E isto foi um processo que eu transportei desde sempre. Em 86 eu acabei o curso e também coloquei logo em questão tudo aquilo que eu tinha aprendido até ali, onde o desenho da minha escola era obrigatório, portanto não havia computadores. E em 86 eu acabo o curso e faço um concurso de arquitetura, um concurso muito grande, portanto era um miúdo, não sabia nada de nada, e faço um auditório, faço um centro comercial, faço X habitações e concorro com os grandes escritórios de arquitetura e acabo por ganhar o concurso. Não é? E acabo por ganhar o concurso e pronto, tinha a namorada, não é? Estávamos, não tínhamos dinheiro, portanto, não tínhamos nada, tínhamos a nossa capacidade de trabalho e na altura pensamos, ganhamos o primeiro prémio, pagaram-nos logo, pagaram-nos 740 contos, que era muito, muito dinheiro, só para a entrada, 10, já não me lembro quanto era, 10% do trabalho inicial, do primeiro contrato, e então dava para comprar um carro ou um computador. Não é? Nós não tínhamos carro e também não tínhamos computador. E o computador era uma coisa muito mal vista pelos arquitetos. Isso é coisa de engenheiro, não pode ser e tal. Assim. E eu disse, não sei o que é que faço, um carro dava jeito, era muito importante, mas se calhar, e era exatamente o mesmo valor, se calhar vou comprar, não é? A ideia, desenhávamos tudo no estirador, entanto, tudo à mão, e, portanto, a possibilidade de continuar a andar a pé e ficar com o computador era a questão que eu tinha para resolver. E acabamos por decidir comprar um computador. E a partir daí, por muitos colegas acharam que isto era uma loucura, ainda por cima eu, entre aspas, desenhava tão bem, como é que eu ia meter nos computadores, como é que eu iria desenvolver isto, num computador que tinha este aspecto, efetivamente, e pronto, isto foi o início. Mas com esse início é que eu acabei por desenhar em 3D, logo estes trabalhos, não é? Portanto, o Amor de Perdição que fizemos na altura, tudo em 3D já. Fizemos o Multimeios também, simulando já tudo em 3D, os conceitos, a ideia do olho, de ver o céu, tudo isto já utilizando a linguagem digital para desenvolvermos a nossa arquitetura. Portanto, a minha ideia de arquitetura também passava por acompanhar estas questões tecnológicas, não é? E, portanto, é que eu não iria perder nada, pelo contrário, iria poder atingir outras coisas. Naturalmente, que a base era uma base de desenho, como isto é um esquiço do Amor de Perdição, daquela solução que depois desenvolvemos digitalmente, mas tudo isto, o gosto pelo desenho, o gosto pelo traço, é algo que nós não podemos perder, não podemos desenvolver, não podemos esquecer, não é? E alguns deles até, se recordo aqui o Edson, não é? Alguns que fizemos até em conjunto, num trabalho até que gostaríamos de desenvolver, que era as ilustrações eu creio que era para o Independente, não é? Era para o DNA. Para o DNA, em que o Edson escrevia o texto e eu fazia a ilustração destas tristes figuras, não é? Que alguns destes desenhos que eram bastante interessantes, interessante esta ligação, não é? Porque era algo bastante diferente. Portanto, o meu mundo, de algum modo, tem a ver com quase este autorretrato, não é? Que são tantas ideias que vão surgindo, que vão aparecendo e que eu procuro, de algum modo, colocar em prática, fazer, ver construído, sempre ligado, portanto, a muitas outras disciplinas, a muitas outras áreas. Eu tenho um vídeo que gostava de passar, que de algum modo sintetiza isto tudo, não é? Eu não sei se
se posso passar, Pode. ou passas daí? Não, passa você. Posso passar? Portanto, deixa-me... Portanto... Ou então passo eu, se for mais simples para você. Opa, se for, deixa-me ver, tenho aqui os vídeos, está aqui. Vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar outra vez, está bem? Não, alt, já estou. Não estão a ver, para não? Não sei se a minha arquitetura procura o singular, não é esse o motivo porque corta. Aí estão a ver? Agora sim. Estão a ver? Sim. Não sei se a minha arquitetura procura o singular, não é esse o motivo porque acordo todos os dias, que trabalho. Penso que procura mais a experiência. Procura a experiência e não a memória. Posso dizer que procura não reproduzir uma verdade, mas tão apenas, diria, descobrir, errar por aí, percorrer caminhos que não são caminhos específicos da arquitetura, embora cada vez mais nós estamos limitados, abrir caminho e errar pela arte, não é? Pela arquitetura, pela paisagem, pelo tempo que nos atravessa, sem repetir verdades. Muitas das vezes o que vemos são verdades dos outros, são memórias que não são nossas, olhares que não procuram um novo, e tudo o que é repetível. E eu isso tenho alguma dificuldade em aceitar. Eu acho que todos nós temos que fazer o nosso percurso, temos que cometer os nossos erros, temos que experimentar e não tanto seguir a vida dos outros, reproduzir as suas memórias, reproduzir umas falsas filosofias, falsas coerências. E isso preocupa-me bastante na arquitetura, como na arte. Não é? Por isso tenho uma grande relação com a arte, porque nos espelha, tal como a música, espelha com muito rigor os nossos tempos, mas mais do que os nossos tempos, os tempos que aí vêm, aqueles que nós vamos atravessar, aqueles que vamos ter de compreender. Gosto de estudar as artes plásticas em geral, do cinema, do teatro também. Tudo isso eu acho que contribui bastante para construirmos a nossa experiência, aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos exigir, aquilo que nós criamos. E isso, no fundo, torna, talvez, se possa dizer que é um bocadinho singular, que as coisas são todas diferentes umas das outras. Claro que são. Odeio repetir uma fórmula, odeio repetir uma solução, uma proporção, até um esquema geométrico, uma tipologia. Se puder desenvolver outras, eu prefiro. E é isso que me move na criação, neste conflito permanente de construirmos a nossa própria experiência, nesta vontade de querer fazer algo diferente, não pela diferença, mas porque as coisas são diferentes todos os dias. Porque todos os dias a vida é uma nova experiência. E é para esta nova experiência que temos de estar preparados. A arquitetura
tal como dizia Robert Rauschenberg, a arte não vem da arte. Eu penso também que a arquitetura não vem da arquitetura. É preciso ver outras coisas, é preciso estar em outras coisas, é preciso compreender outras coisas e, sobretudo, compreender as pessoas, compreender os momentos, compreender a nossa própria vontade de fazer as coisas e não tanto aceitar aquilo que nos põe à frente, as lógicas que muitas escolas também ensinam e que os alunos produzem. Isso tudo é efetivamente preocupante. Eu acho que nós temos que ser livres e aceitar a nossa liberdade, os nossos compromissos com a criação. Por isso, as coisas não têm que ser iguais, não têm que ser fáceis de compreender, alinhadas. Portanto, gosto da experiência mais do que propriamente da continuidade. Me encontrar fechado numa certa ideia de coerência. Pronto. Uau! Pode. Já massacrei muita gente. Não. Pode tirar aí o ecrã aí para a gente poder. Isso, pra gente poder falar mais. O Nuno fez, digamos assim, boa parte do meu trabalho. Né? Se você não já. Consigo ouvir, Edson. Se você não está me ouvindo? Não? Olá? Não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, é só você. Ouve-se? Agora está me ouvindo, Nuno? Nuno. Qual é o meu problema? O seu problema foi o vídeo que você passou. Deixei de ouvir. Bom, o Nuno acho que saiu para entrar outra vez. É melhor sair e voltar a entrar, assim. Como ele já fez uma apresentação bastante aprofundada do trabalho dele, eu vou ter mais 2, 3 perguntas aqui, mas eu vou abrir já para vocês poderem fazerem perguntas, caso alguém queira fazer uma pergunta, algum comentário, e caso ele volte. Mas ele está aqui ainda, ele não saiu. Ele está, acho que estão... O que ele fez? A gente para no Lacerda. Não consigo ouvir. Ele Não sair. consigo ouvir. Sai. Vou ouvir por aqui. E entre outra vez. Estou a tentar entrar com outro para ver se ouve. Ok, e agora ouve? Nós ouvimos você, Nuno. Olá, Nuno. Olá. Vai dar microfonia. Eu vou tirar o som. Está bem, eu tiro o meu som aqui. Isso. Pronto. Uma qualquer, efetivamente. Tá ótimo. Agora ouvimos você, Nuno. Muito bem. E você também ouve e nos vê. Conseguiram me ouvir, então? Sim. Tudo. Estava com receio, pelo menos. Eu estava a falar aqui para as pessoas que, como você fez uma apresentação bastante aprofundada, depois de eu fazer uma ou outra pergunta, eu vou deixar já que as pessoas possam fazer perguntas
Mas caso tenha alguma coisa, é só entrar e perguntar. Alguém quer colocar alguma questão ao Nuno? Bom, então vou eu. É quase impossível não fazer algum paralelo entre o trabalho de vocês, arquitetos, e o nosso trabalho enquanto publicitários. Há muitas coisas que acabam por funcionando em paralelo, embora sejam muito diferentes, né? Nomeadamente a questão do cliente, né? A gente viu o seu trabalho aqui e a gente viu uma expressão da sua cabeça, da sua criatividade. Obviamente, vê-se coisas muito bonitas, ou todas são bonitas, né? E fico imaginando o prazer que você teve de fazer. Agora, e os clientes? Como é que é a relação com os clientes? Porque, assim, cliente é cliente, né? Seja numa loja, ou seja na publicidade, ou seja na arquitetura, também tem os seus gostos e tem suas encomendas, né? Como é que é essa relação? Claro que sim. E o cliente é sempre muito variado, não é? Consegues ouvir? Sim, sim, Bem? sim, sim, sim. Sim. O cliente é sempre muito variado. Eu diria que não há um cliente padrão, digamos assim. Há alguns padrões, porque há sempre o sonho da casa mais casa, há sempre sonhos, não é? Mas depois há um aspecto que eu tenho vindo a descobrir que é quase é um poema até, é um livro de uma grande poetisa portuguesa, Isabel Sá, que é O Real arrasa tudo. E o Real, muitas das vezes, confronta também o cliente, o próprio cliente, não é? E o cliente vai se adaptando, não é? Mas há, naturalmente, divisões diferentes. Há o cliente institucional, há o cliente particular, portanto, que quer a sua expressão vertida no projeto. Eu acho que é muitíssimo importante compreender o cliente, quem nos encomenda, compreender o que é que no fundo nos está a pedir. Muitas das vezes o próprio cliente não sabe o que é que quer, ou quase, pronto, quer uma casa, julga que quer a casa com estas características, com aquelas. Mas Hoje em dia... acontece o cliente pedir uma coisa impossível, por exemplo, ou pedir uma coisa que você olha assim, não, isso eu não faço, porque isso aí não tem bom gosto. Acontece isso? Pode acontecer? Acontece muitas vezes, não é? Muitas vezes, que é um pedido de algo que, por vezes, há um tipo de cliente que quer a diferenciação, ou seja, quer que uma pessoa faça para além do bom gosto, ou para além algo que tem que chamar a atenção, tem que utilizar o edifício como um ícone que não é enquadrável, não é? Portanto, não faz sentido, não é por aí. A nossa motivação não tem a ver com a criação do estapafúrdio, não é por si, para chamar a atenção, não é? Portanto, tem que ter um conceito, tem que ter uma ideia, tem que ter uma resposta, e a partir daí, pronto, poderá ser diferente por essa via, mas não pela diferença pela diferença. Muitas das vezes também há quem nos peça, estou-me a lembrar de alguns casos. Depois há outro género de clientes também que já têm tudo feito, já têm tudo pensado, sabem tudo. Vem agora com esta coisa do Pinterest, é o pior para todos os arquitetos, não é? Porque eu quero, as escadas são estas, o quarto é ali, a janela tem que ser aquela, porque olha aqui tão bem, o varandinho da sala tem que ser assim, e nada daquilo cola, não é? O que estamos a fazer é um Frankenstein, não é? Portanto, aquilo é um estilo eclético moderno, né? É estilo eclético moderno. E isso é muito frequente agora a acontecer, não é? Chegarem com as coisas todas já pensadas. E o que eu digo é sempre, tudo bem, aceito todos, ultimamente tenho aceito todos, tenho aceitado sempre, digo, sim senhor, pronto, muito bem, vamos pegar nisso. Agora, eu não posso é fazer só isso, não é? Porque se eu fizer isso, muitas das vezes, é o que nós fazemos, estamos a enganar, não é? Porque estamos a dar só o pão com manteiga que nos estão a pedir. Ainda por cima, manteiga... Pá, que sabe mal, que não está bem para aquele pão também. E, portanto, aquilo que eu peço sempre é, muito bem, agora
eu vou propor algo que vocês vão querer, seguramente, não é? Portanto, tem a ver com o tempo atual, tem a ver com as vossas exigências, tem a ver com, não é? Com isto, com aquilo, e portanto, é a minha proposta, que sou um profissional nisto, portanto, trabalho nisto e tenho que oferecer uma melhor solução do que aquilo que me estão a tentar propor, não é? Portanto, eu acho que eticamente nós, enquanto criadores, também a relação é a mesma, eu acho que nós temos por obrigação oferecer um bocadinho mais. Até porque muitas das vezes, quando o cliente... Nuno, paramos de te ouvir. Paramos de te ouvir, Nuno. Ele parou também de nos ouvir também. Sim. Ele está falando num quadrado. Oi, oi. Não. Agora ouvem-me, não é? Agora ouço. Sim. Agora ouço. Eu é que não vos ouço. Mas eu vou... Eu não sei o que é que aconteceu aqui ao computador, porque é que vocês... Agora eu ouço, vocês nos ouvem? Porque é que eu não vos consigo ouvir? Deixa-me só ativar o mudo, ver aqui áudio, altifalantes. Já agora vou fazer aqui uma... Já ouço, não? Nuno, se estiveres a utilizar o computador que nos mostraste, se calhar é por isso. Pois, exatamente. Estou... Ora, ouviu. Nós ouvimos você e você ouviu. Já está resolvido. Conseguem ouvir? Já, sim. Então pronto, está tudo resolvido. Ótimo. Que bom. Que bom. Deixa eu continuar então a conversa. Tem uma definição da publicidade que eu uso há décadas, ouvi não sei aonde, em contexto, mas para mim é muito útil quando eu quero explicar o nosso trabalho, que é a criatividade publicitária, é a imaginação com paredes. Ou seja, que nós podemos voar à vontade, desde que a gente caiba dentro das nossas limitações. Exatamente. Só hoje que eu percebi que se calhar provavelmente eu ouvi essa definição ligada à arquitetura, né? Porque é literalmente, né, a imaginação com paredes, com teto, com assoalho, né, e com tudo mais, né? Reflete um bocadinho sobre isso, assim, qual é as limitações que você costuma ter no seu dia a dia por trabalhar em arquitetura e por trabalhar em Portugal? É mais difícil aqui do que em outros países ou não? Cá, eu acho que há aqui há dois caminhos. Um caminho que é o caminho da ideia da construção sem arquitetura, digamos assim. O que estão a fazer é arquitetura. Eu já tive situações em que um cliente me disse: não, isso é normal que fique bem. Se eu contratei, eu sei que vai ficar bem. Agora, eu não quero é gastar dinheiro. Portanto, eu quero fazer o mais barato possível. Nem quero ver o seu desenho, que é uma coisa estranhíssima que me aconteceu há uns anos. Eu não quero ver o desenho. Eu só quero que me envie um mapa de Excel com as áreas para eu saber quanto é que vai custar. Que vai ficar bem, não tenho a menor dúvida. Portanto, eu não quero saber. E estávamos a falar de um edifício muito, muito grande. E eu achei aquilo estranhíssimo. Fiquei ofendido até. Mas o meu trabalho é fazer estes desenhos, é fazer estas plantas. Mas ele não queria saber. Ele só queria saber qual era a área da casa de banho, a área das varandas, quanto iria gastar em vidros, se eu ia ter muito vidro ou pouco vidro. E eu tentei explicar que aquilo era um todo, não fazia sentido ver a arquitetura dessa forma, não é? Mas pronto, mas isto são pessoas que utilizam a construção como... Pronto, se for uma obra de arquitetura, tanto melhor, digamos assim. Mas o que querem, efetivamente, é construir para vender. Portanto, isso é uma via. Há outra via, não é? De pessoas que não, que querem a qualidade, sabem também o que... E isto não implica não querer qualidade, atenção, este outro cliente, pelo contrário.
Pelo contrário, eram super exigentes. Não valorizava os aspectos estéticos, digamos assim. Exatamente. Ele valorizava a função, ou seja, esse prédio vai ter um valor e vai ter um uso, né? Exatamente. E o senhor é bom arquiteto, só fica bonito provavelmente, mas sei lá eu, e provavelmente não irá cair. É isso? Exatamente. E não vai, não pode. Não pode mesmo. Não pode. A lei da gravidade existe. Exatamente. Poder pode. Portanto, claro. Portanto, mas esse é um processo, O outro processo é um processo de criação de identidade. E isso é uma área que eu gosto particularmente. Eu gosto de trabalhar com o cliente. Gosto muito de trabalhar, portanto, eu quando parto, neste momento tenho 4 casas a começar, digamos assim. Amanhã iria apresentar uma, um cliente estrangeiro, vou fazer por Zoom, não será amanhã, mas será depois, e o processo é um processo muito interessante, porque é um processo em que eu não conheço a pessoa, contactou-me porque viu um livro meu e gostou de uma casa, e nesse livro, que tinha muitos arquitetos, acabou por me contactar, saber onde é que era, então entrou em contacto, e eu fui lá ver o terreno, um terreno lindíssimo, um pinhal lindíssimo, para construir. Já tem experiência, casas fora, casas cá, etc. E, portanto, quero uma casa nova para juntar 2 famílias, não é? Portanto, juntar a família dele, a família da mulher, as novas famílias, digamos assim, com os novos filhos, etc. E aquilo que tem noção muito rigorosa e daquilo que pretende ter, do que pretende fazer, o que é muito bom. Portanto, e agora o que eu noto é que estas pessoas assim têm um padrão de exigência atual. De antes era muito difícil quererem aceitarem uma casa que não fosse tradicional portuguesa, digamos assim, com telhadinho, com beiral. Nós desenvolvermos no meu início de carreira, digamos assim, desenvolvermos uma linha cúbica, um caixote, não é, como se dizia na altura, era muito complicado, não é? Porque as pessoas não aceitavam. Hoje em dia aceitam e pedem já também. Até porque já estão mais informados. Também, não? Como? Mesmo móveis, eu imagino que há 30 anos você desenhar uma cadeira que não fosse uma cadeira devia ser um problema, não? Era um problema mesmo. Era um problema. Era muito complicado. Tem histórias incríveis disto, não é? Agora, a relação para conseguirmos compreender o que é que o cliente quer, muitas das vezes o próprio cliente também não sabe bem o que quer, que é isso. Eu tenho uma história muito engraçada que eu já agora gostava de contar. Tive um cliente que fazia casas em todo o mundo. Era uma pessoa com bem, fazia casas em todo o mundo e era a 10ª casa que ele ia fazer. Tinha uma no Chile, tinha em Madrid, tinha em vários sítios, e esta era a 10ª casa. E ele queria fazer a última casa dele. Não é? Era uma casa muito, muito grande e queria fazer cá em Portugal. Tinha os arquitetos dele com que ele já trabalhava, portanto habitual, mas falaram-lhe de mim, alguém falou no Alentejo, que é um arquiteto no norte e tal, que é jeitoso, não sei o que mais, que era capaz de fazer a sua casa, e ele disse, não vale a pena, já tenho os meus arquitetos e não sei o quê. Não, pronto. E um dia ligou-me, pediu-me para ir ter com ele. Onde Vila Viçosa, exatamente, a Vila Viçosa. Ligou-me numa quarta-feira se eu na quinta-feira podia estar em Vila Viçosa. Na quarta-feira ele estava, julgo eu, no Chile, e na quinta-feira se podia estar com ele. Eu disse, assim de repente, mas tudo bem, vou lá, acabei, meti-me no carro, fui a conduzir até lá. Ele pediu-me, disse-me, olha, eu vou-lhe pedir o desenho de uma casa, dou-lhe 30 dias para fazer a casa, eu tenho um gosto especial, a minha mulher é inglesa, tem um gosto especial também, precisamos tudo de espaços muito grandes,
A casa tem que ser muito, muito grande e sabemos o que é que queremos. Já fizemos 9 casas para nós e esta é a última casa que queremos fazer na vida. Portanto, queremos aplicar o nosso gosto. E que teve muita graça e disse-me assim, portanto, eu acho que não vou, eu vou-lhe pedir, mas acho que não tem hipótese de fazer a casa porque não me conhece e porque, por não me conhecer, porque os outros arquitetos, que eu pedi 2 propostas a outros arquitetos, não é, que já trabalham, já me conhecem, portanto, vão fazer o meu gosto já. E eu disse, Fernando, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum, eu daqui a um mês vou-lhe fazer uma casa e vou-lhe dizer, eu sei fazer uma casa para si. Naquela altura, olha, e vou-lhe dizer, eu sei fazer uma casa para si. Eu acho que já percebi. E ele disse, mas para perceber melhor, então, já que vai ter um mês, vou pedir à minha mulher para, aqui na pousada, lhe dizer o que é que gosta. Bem, foi muito engraçado. Foi uma experiência incrível, que é andar com a cliente à minha frente, no hotel, apontava para um móvel e dizia, gosto. Eu apontava para um candeeiro, não gosto. Apontava para uma cadeira, gosto. Para eu tomar não é? A referência do que era. Andava mais uns passos, via uma janela, gosto. Não gosto. E aquilo já me estava a irritar, não é? Estão a ver, não é? Aponta para um tapete, pá, isso foi engraçadíssimo, aponta para um tapete de beiri, não é beiris, estes tapetes, pá, típicos de arraiolos. De arraiolos, exatamente. Que eu tenho que admitir particularmente não gosto. O gostar é uma coisa, ser bom é outra, não é? Mas pronto, particularmente, e ela aponta para esse tapete, um tapete magnífico, um salão gigantesco, e disse, não gosto. E eu disse, stop, alto lá. Pode não gostar, mas isto é muito bom. Eu disse, atenção, é falta de respeito dizer uma coisa dessas. Disse. Ela voltou atrás, pá, British completamente, olhou para trás, Nuno, tens razão, é muito bom. E eu não gosto. Eu também não gosto, mas é muito bom. Não se pode passar por cima de uma coisa destas. E dá pronto. E a partir daí ficamos amigos, ok? A partir daí ficamos. Acabei por passar 30 dias trazer 3 maquetes, foi muito engraçado. Trouxe 3 maquetes e ele disse, olhou para as 3, eu apresentei-as no mesmo sítio, em cima do piano, sozinho, o cliente sozinho. E muito engraçado isto, é uma coisa que é, eu apresento as 3 ideias, uma muito tradicional, porque ele queria tudo tradicional, queria uma finca, não é, de espanhola, portanto não queria nada português, coisa que acabou por não ter, mas pronto, e eu apresentei-lhe 3 ideias, uma muito tradicional, uma tradicional erudita e uma moderna, completamente, não é? E ele olhou para aquilo e disse assim, Nuno, tu tens razão. Ele disse, és um arquiteto muito atrevido, que ele falava espanhol. És um arquiteto muito atrevido. Tens razão. Tu sabes fazer uma casa. Portanto, eu vou-te entregar o projeto para tu fazeres a casa. Mas não quero nenhuma destas casas. Não gosto nada disto. Não gosto nada disto, mas tens razão. E eu fiquei muito contente e disse, mas e não me pergunta à sua mulher se ela gosta ou não gosta? Também a ideia da mulher tem que participar na casa sempre, não é? Mas não, ele escolheu, decidiu e a partir daí começamos 2 anos de trabalho muito intenso, a trocar ideias, a achar que havia algo errado uma vez. Eles queriam uns espaços tão grandes, que um dia eu disse, olha, eu acho que há aqui um erro qualquer, porque não me acredito que o teu quarto possa ser deste tamanho, 150 metros quadrados, não é? E ele disse, não, vamos à minha casa, a Madrid, e fomos, não é? Daqui fomos para Madrid. Portanto, e fui ver a casa e, de facto, era a casa dele, é assim que ele habitava e muito bem, tinha um excelente gosto, tinha
se tinha um belíssimo gosto, tinha uma belíssima adega, tinha belíssimo tudo, puder, e pronto, e tinha um excelente gosto, efetivamente. A casa era magnífica e fomos trabalhando com áreas muito, muito grandes, não é? Mas eram as áreas deles, não é? Que eles queriam e que estavam habituados. Para mim não era muito frequente ter uma sala com 400 metros quadrados. Eu cheguei a perguntar se era para jogar basquetebol, não é? Portanto, são situações diferentes, não é, que nos acontecem, como tive, e que pronto, acabou por correr bem, por fazer isto à medida. Mas isto para dizer o quê? É que o principal interesse que eu tenho no desenvolvimento da arquitetura é exatamente trabalhar com o cliente. Ou seja, encontrar o espaço que seja o espaço de identidade, o seu espaço. A casa, hoje em dia, quer dizer muitas coisas, não é? É um sinal de estatuto, de status, é um local de refúgio, é um local também de confronto de ideias, mas é um local, são muitos locais dentro da casa, não é? Portanto, são muitas coisas. E nós temos que compreender a personalidade de quem nos pede, o que é que quer atingir, para depois podermos construir esse sonho que é habitar, não é? Que é estar no mundo, não é? Portanto, isso cada vez é mais complexo. Depois a escolha dos materiais, o significado dos materiais, o que é que comunica, não é? Portanto, é toda uma aventura que nós temos que fazer acompanhando o cliente, mas sobretudo aconselhando e propondo algo, um degrau a mais, não é? Não dar só a solução que ele queria, não é? Mas poder ir um bocadinho mais longe, mais além. No fundo, sem ter que inventar, sem ter que ser criativo pela criatividade, não é? Digamos assim, mas com substância, com algo que possamos atingir, não é? E que a pessoa também se identifique. E nisso aí eu tenho tido sorte, porque acabo por ter sempre, em todos os meus clientes, e tu, Edson, és um exemplo, não é? Que acabamos por fazer e depois nos tornamos amigos, não é? A pessoa acaba por manter uma relação com os clientes, acaba por manter, que está para além do No trabalho. caso, o meu problema é até outro, né? Quando vou do seu ateliê, eu tenho, diferente da senhora, eu ando por lá e digo, gosto. Por mim, eu saí com tudo para casa, para comprar uma casa nova para botar. Casa nova. Exatamente. Bruno, olha, vamos terminar aqui nesse ponto alto dessa história boa, até porque o pessoal vai ter que jantar. Nós até ultrapassamos bastante o tempo regulamentar, mas está ótimo, a conversa está ótima, o trabalho é maravilhoso. Alguém está comentando aqui, muito obrigado pela viagem, que eu acho que foi muito isso que a gente teve essa honra e esse prazer durante esse tempinho, né, de ver seu trabalho. Fiquei realmente encantado. É muita coisa eu não conhecia, e olha que eu conheço bastante seu trabalho, e é tudo muito bom. Realmente eu gosto de tudo. Lembro de uma coisa, para terminar da minha parte, depois você pode mandar uma mensagem final. Uma vez que eu percebi muito a diferença do teu olhar, né, enquanto criativo, para o meu, né? Foi quando você me foi mostrar uma obra sua que tinha acabado de ficar pronta, que era o multiusos ali de espinho, né? Que é lindo, que é maravilhoso. Só que tinha acabado mesmo, né? Então a praceta que estava em volta ainda não tinha sido recuperada ainda, né? Tinha sinais da obra, né? E eu olhei assim, fez um comentário, vi aquele sítio, eu olhei assim, lindo, né? Aí eu olhei, não combina muito com o que está em volta, né? Aí você, não era nenhuma crítica, não era nada, foi só um comentário. Eu até falei assim, não, eu não queria criticar, né? Pois. Você nem ouviu o que eu falei, apenas olhou para mim assim, olhou em volta. Temos que mudar muito essa cidade. Eu reparei a diferença do olhar do arquiteto do olhar de um criativo publicitário, né? Eu preocupado com o pequeno, com a adequação, você preocupado, não, temos que alterar isso tudo, realmente, né? Para tornar, né? Que é um pouco aquilo que eu falei, né, no post do convite, né? Como um arquiteto vê o mundo, né? Se o mundo fosse criado por um arquiteto. Muito obrigado, por favor. Obrigado, eu. Foi um prazer estar aqui. Peço desculpa se me excedi em algo, mas é um entusiasmo também de podermos falar
não é? De estarmos juntos, entre amigos, não é? Isso é mais E importante. só para o pessoal bater palminhas, palmas virtuais. Muito obrigado também. Pronto, obrigado a Um você. prazer muito grande e espero que no nosso próximo escritório, que será um escritório já em 3D, virtual, dentro de uma rede social, você também possa fazer os móveis para a gente lá aparecer. Está bem, e tudo o resto. Está combinado, está bem? Está combinado, então. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos, Também, está então. bem? Tudo bom? Obrigado.